Neemias capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. No passado a gente foi até o versículo 10, hoje a gente vai a partir do versículo 11, concluir aí o capítulo 2. Todos acharam? Vamos ver, o texto diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, e nós estamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo mais uma vez a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade. Expressa, Senhor meu Deus, aqui nessa noite a nós, por meio desse texto. Pai amado, fala conosco individualmente, fala também coletivamente, nos guia, Senhor, que nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, Teu lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos nos últimos cultos a introdução do livro de Neemias, falamos um pouco a respeito de quem era Neemias, o que ele fazia. Nós vimos o problema que chegou até ele, né? Qual era a questão? A questão é: Jerusalém está com os muros derrubados, as portas estão queimadas, o povo passa por um momento de extrema insegurança, muitos conflitos, invasões, enfim, é um momento muito turbulento, muito complicado. E o problema chega até Neemias, que nem está lá, mas que se sente tocado e vai até o Senhor, ora ao Senhor, jejua, lamenta. Ele sabe que o povo está passando por isso por conta do seu pecado, e ele leva isso então ao Senhor, e a partir desse tempo de oração, de busca ao Senhor, ele se coloca então à disposição de Deus. Ele é levado por Deus então a fazer algo, a ir até Jerusalém para contribuir com a reconstrução dos muros e o fortalecimento então da cidade. Nós vimos então que ele procura o rei, e isso foi o que nós vimos aqui no culto passado. Ele procura o rei
e apresenta para ele ali qual é a sua questão, e encontra o favor do rei. Deus é bondoso com ele e toca o coração do rei para que ele seja favorável ali naquilo que ele estava por fazer. E nós vimos então que é possível, meus irmãos, que coisas que parecem impossíveis possam ser realizadas por meio do favor de Deus, que nós temos que buscar esse Deus, que é aquele que tem poder para realizar os impossíveis. E aí foi nisso que nós concluímos aí o capítulo, aliás, no culto passado, ainda no capítulo 2, no versículo de número 10. Bom, a partir do versículo 11 agora, dia de hoje, nós vamos falar, ter como tema aqui a necessidade de uma reforma. Quando é necessária uma reforma e o que é preciso fazer aos olhos da palavra de Deus para que algo seja reformado. Nós vemos aqui no texto bíblico um aspecto de uma reforma física, uma reforma da cidade, que também vai trazer consigo uma reforma espiritual ao povo. Então nós podemos pensar que reformas são necessárias nas nossas vidas, em vários aspectos, no aspecto espiritual, algumas vezes no aspecto familiar, algumas vezes na igreja, na vida da igreja, e outras áreas da nossa vida, muitas vezes nós vamos precisar de uma reforma. E então as reformas acabam se colocando como fatores positivos. Mas é importante saber exatamente o que precisa ser reformado, quando, né? Compreender isso é muito importante. E saber também como essas coisas ocorrem. Nós vemos aqui, dentro desse contexto aqui, por exemplo, um povo desanimado, enfraquecido, desunido. Então eles necessitam de uma reforma por conta da sua fraqueza espiritual, da sua fraqueza mental, das necessidades físicas, materiais que eles têm. Nós vemos aqui também um povo intimidado pelos inimigos. Eles precisam de uma reforma porque o inimigo está paralisando eles, o inimigo está se colocando contra eles. Nós vemos aqui também um povo que tem falta de líderes comprometidos. Eles precisam de uma reforma porque faltam líderes ao povo, porque falta realmente pessoas que possam os conduzir de uma maneira adequada. Então são muitos os fatores que acabam nos levando à necessidade de reformarmos áreas da nossa vida, ou até diríamos que a nossa vida por completo. Nós vemos aqui um povo que passa por um momento de vergonha. Nós falamos nos cultos passados, né? Um povo naquele tempo, uma cidade com seus muros derrubados, era motivo de vergonha, porque eles eram alvos de toda espécie de investida. As muralhas, né, que fortaleciam uma cidade demonstravam ali o poder imponente de um reinado. E nós vimos então que Jerusalém está com seus muros derrubados, então eles passam por um momento de vergonha. É necessário uma reforma quando nós estamos passando por um tempo de vergonha, quando nós somos levados a ser envergonhados por aquilo que nós estamos vivendo, pela situação que nós estamos passando. Mas é necessário também que nós saibamos que Deus está conosco em todos esses momentos e que, embora os inimigos tenham os seus planos, eles terão seus planos frustrados pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Então é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Bom, o primeiro aspecto desse texto é que as reformas muitas vezes começam por algo pequeno. Nós não podemos desprezar esses pequenos começos, né? Algo que até virou clichê aí em algumas pregações, mas de fato isso é uma verdade. Não é possível, ou nós não devemos, na verdade, desprezar esses pequenos começos. Veja lá no capítulo 1, volte aí um pouquinho, nós vimos que Neemias estava lá servindo o rei Artaxerxes, e a palavra diz que Anani, versículo 2 do capítulo 1, um dos seus irmãos veio até Judá com alguns outros homens, e Neemias lhes perguntou acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Tudo começou com uma pergunta, uma singela pergunta.
Ora, talvez nem aqueles homens que foram até Neemias consideravam que Neemias poderia fazer algo efetivo. Talvez nem eles compreendiam que uma mudança completa, radical, poderia acontecer. Mas houve ali uma pergunta, houve ali um interesse da parte de Neemias, nós vimos isso. E dali então vai surgir toda essa reforma, toda essa transformação que alcançará Jerusalém, que está ali, colocada debaixo de escombros, precisando de restauração. Então, é algo tão simples, uma pergunta simples, e dali nasce a transformação. Não despreze, meus irmãos, não despreze. Não despreze uma oração. Tá? Às vezes o problema é muito grande e a gente considera que uma oração talvez não vai mudar muita coisa. Mas não despreze isso. Não despreze uma oferta. Talvez seu problema é muito grande e a oferta pareça até ser pequena, mas não despreze aquilo que chega para ajudar a sua vida. Eu sempre falo aqui, olha, a gente tenta manter cestas básicas aqui na igreja para ajudar as pessoas. E às vezes as pessoas chegam até nós e a gente fala assim, olha, dá uma cesta básica. A gente sabe que uma cesta básica não vai mudar a vida da pessoa. Não resolve todos os problemas, não resolve o mês inteiro. Às vezes, a depender do tamanho da família, não muda a realidade nem de uma semana. Mas às vezes ameniza um dia. Às vezes dá um alento por um momento. E nós precisamos começar a compreender isso. Tanto da parte de quem recebe, quanto da parte de quem dá. Às vezes nós ficamos receosos de enviar uma ajuda, porque a gente considera que a nossa ajuda é pequena. A necessidade, por exemplo, que as pessoas estão passando lá no Rio Grande do Sul agora é muito grande. Pessoas perderam patrimônios de uma vida inteira. Pessoas estão ali passando necessidades básicas. Então as suas necessidades são tremendas. E talvez você não vai conseguir ajudar com R$1.000, com R$10.000, com uma carreta, com toneladas de alimento. Mas quanto você pode ajudar? Que pode ajudar uma pessoa hoje? Que talvez não seja o alimento do mês, ou até que essa pessoa se restabeleça. Mas será que não é a refeição de hoje? Será que quando a gente ora assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, será que a gente faz parte dessa provisão de Deus que concede o pão de um dia para alguém? Então, nós não podemos desprezar nem aquilo que podemos receber, nem aquilo que podemos fazer, porque muitas vezes é desse pouco, é desse pequeno que Deus fará uma grande multiplicação. Então, não seja você a desprezar. Não seja você a dizer assim, esse aqui eu não vou dar porque é pouco. Esse aqui eu não vou contribuir porque é pouco. Ou eu não vou receber porque é pouco. Não seja você a desprezar aquilo que Deus pode transformar em algo muito maior, amém? Outra coisa que nós vemos aqui é que Deus pode justamente transformar essas pequenas coisas em grandes realizações. Foi isso que ele fez ali com Neemias, mas é isso que Deus fez ao longo da história da igreja. Quantos movimentos, quantas transformações, quantos avivamentos não começaram com uma pessoa ou com poucas pessoas, num quarto enquanto alguém orava, ou em uma igreja pequena, enquanto pessoas se colocavam à disposição de Deus. Quantas mudanças, quantas transformações Deus não gerou através dos tempos aí, por meio de pequenos gestos, ou que pelo menos iniciaram em pequenos gestos. Então Deus tem esse poder de fazer as suas grandes realizações a partir daquilo que para nós parece pequeno. Então nós não podemos desconsiderar, porque Deus fez isso e continua fazendo isso ao longo da história. Bom, a reforma também requer, além de acreditar desde o começo, ainda que esse começo seja pequeno, a reforma também requer uma liderança espiritual vigorosa. Uma liderança espiritual que realmente se coloque ali à disposição de Deus. Vamos ver Neemias. Neemias, primeiro, ele estava numa posição estratégica. Nós vimos, ele era homem de confiança do rei Artaxerxes. Tinha ali, então, debaixo dessa autoridade do rei,
a possibilidade de alcançar coisas que outras pessoas não poderiam alcançar. É óbvio que talvez uma outra pessoa no lugar de Neemias, como nós comentamos nos cultos passados, talvez não tomasse o posicionamento que Neemias tomou. Ele estava lá, em um bom lugar, comia do bom e do melhor, tinha tudo à sua disposição, a confiança do rei, não precisava ir até Jerusalém, sequer havia ido a Jerusalém, mas se sente tocado então por Deus a ajudar aquelas pessoas, e aí sim a sua posição faz total diferença. Qual é a posição que você está hoje? Que talvez você desconsidere que seja uma posição importante para o que Deus tem a fazer. A certeza que você tem que ter é que você está no lugar que outras pessoas não estão. Pode não ser um alto cargo, pode não ser uma alta posição, mas só você está no lugar que você está. Na sua casa, você que está lá para Deus usar. No seu ambiente de trabalho, você está lá para Deus usar. Então, ter essa consciência de que nós podemos ser usados por Deus de maneira estratégica é importante. Porque a partir dali, Deus pode transformar a realidade de um lugar, de uma família. Porque você está no lugar onde está. O pastor aí, por exemplo, nos dá essa alegria de poder fazer algo que outras pessoas não vão fazer. O pastor da internet, ele é muito bênção. Você talvez assista lá as pregações melhores, as melhores instruções por meio de uma pregação, mas ele não é aquela pessoa que está perto de você para escutar você no seu problema de uma forma individual e poder te dar uma orientação em cima daquilo que você está abrindo ali o seu coração. Não está. Então o pastoreio da igreja local concede, e aí não somente a mim, a todos os pastores que têm essa honra, concede essa possibilidade de estar no lugar que aquele pastor famoso não está. Que o pastor que foi para Orlando não está. Porque quem está lá no chão está acompanhando a vida das pessoas. Da mesma forma, meus irmãos, tem coisas que só você pode fazer. Aquele seu colega de trabalho que está depressivo, aquela pessoa lá que você pode aconselhar, que traiu o esposo, aquele jovem, aquele adolescente que está usando droga. Talvez é só você que está lá do lado. É só você que tem uma abertura. Você está numa posição que Deus pode usar, mas reformas requerem líderes que se coloquem à disposição de Deus de uma maneira vigorosa, dispostos, entregues, decididos, compreendendo aquilo que estão fazendo. Você entende isso? Porque não vai adiantar só estar lá, sem ter a disposição de fazer a vontade de Deus. Neemias estava lá, a sua posição é estratégica, e ele está disposto. E aí vem um segundo aspecto desse líder que conduz uma reforma. Ele estava inspirado, ele estava entusiasmado. Porque se não se conduz, meus irmãos, grandes coisas, grandes mudanças, sem paixão, sem entusiasmo. Eu sempre observo que as pessoas falam para mim no dia do meu aniversário. Há alguns anos as pessoas falam muito de família. Até botaram o dia da família por causa de mim, sabia? Ah, não, tô brincando. Isso que hoje é dia da família também, né? E é dia do gerente bancário também, ó. Deus é. E é dia do Alexandre também por causa de mim, sabia? Tô brincando. Eu sempre observo que as pessoas falam. Muitas vezes as pessoas falam, né? Da família. Alguns anos falam isso. Hoje eu notei algo especial que algumas pessoas falaram para mim. A respeito da paixão, do brilho no olhar. E eu fiquei pensando assim, Deus, que bom, que honra é poder fazer alguma coisa para o Senhor com paixão, cheio de entusiasmo, de vontade. Eu já falei isso para vocês. Você não vai vir aqui uma quarta-feira porque tem
pouca gente e para me encontrar assim, sabe, pregando para você sem paixão. Eu posso não estar no meu melhor dia, posso não estar naquele domínio do texto que é maravilhoso quando o pregador tem, mas não vai me faltar vontade. No futebol ele fala carrinho na lama. Não vai faltar desejo de fazer o melhor, porque é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que quando fazemos as coisas para Deus, faça, meus irmãos, com intensidade. Faça com todo amor. Difícil não é encontrar líderes. Difícil é encontrar quem faz com desejo, com vontade, com amor, com paixão, sangue nos olhos. Essa é a dificuldade do Brasil, da igreja brasileira. Tem muito líder. Tem muita gente disposta. Quando eu era líder de jovens, eu achava interessante, porque eu fui líder de jovens 5 anos. Aí depois eu fui para o pastoreio, e aí passou um tempo, me tornaram coordenador de região de jovens. Aí eu passei mais 2 anos, então foram 7 anos trabalhando. Em 7 anos eu vi muita igreja trocar a liderança de jovens. Muita igreja trocava assim, tipo, direto. Você ia para uma reunião, quando estava na outra ali uns meses depois, trocava um monte de líder. Trocava um monte. E era muito claro, meus irmãos, era muito claro que muitos daqueles líderes ali não tinham paixão, desejo, sabe, de fazer o melhor para Deus. E quando eu digo fazer o melhor para Deus, é tudo aquilo que envolve aquilo que você faz. Uma coisa que eu tenho instruído muitos nossos líderes aqui é: vocês têm que estudar, você tem que mergulhar, você tem que saber o que você faz, qual é a sua função. Ah, sou diácono. O que o diácono faz biblicamente? Vai lá, pega um livro, vê gente que está lá, que dedicou a vida às vezes para um ministério e colocou isso num livro, vai conversar com esse cara no livro lá e vai aprender, vai ler a Bíblia, vai entender teologia, você tem que fazer isso, senão você não vai entregar. E aí a paixão envolve isso. A gente vai já ver Neemias fazendo algo aqui muito semelhante. Então tem que ter essa paixão para que você possa fazer algo que realmente transforme. Então, as reformas exigem isso. Ninguém vai transformar uma família no marasmo. Ah, eu quero minha família transformada. Sabe quando você vai transformar sua família? Quando a sua paixão, quando o seu desejo de fazer o melhor para Deus fizer você orar mais, fizer você interceder mais, fizer você aprender a sua Bíblia para ensinar para sua família, fizer você se colocar ali com a família para fazer culto familiar, se dedicar para levar seus filhos à igreja, levantar domingo de manhã e trazer os meninos para a igreja igual você força eles a ir para a escola. Aí vai reformar. Mas não vai reformar casa no marasmo. Eu só achando que Deus vai lá e chega e vai fazer as coisas. Sabe o que ensinaram as famílias brasileiras? Os casais? Ensinaram que vai na igreja, o pastor ora e dá tudo certo. Não tem nenhuma instrução na Bíblia dizendo: pastor, ore por um casal que vai mudar aquela realidade. Não tem. Nenhuma. Agora, tem muita instrução na Bíblia dizendo o que o homem deve fazer e o que a mulher deve fazer. O que a gente tem que fazer para reformar nossa família? Ler a Bíblia, aprender e colocar em prática. Se você fizer, seu casamento restaura. Se fizer, sua casa muda. Mas se não colocar em prática, não tem oração do melhor pastor, do mais ungido, que resolva. Não tem. Então precisa dessa dedicação. Bom, a reforma também precisa de avaliação profunda. Veja Neemias aí, avaliando antes de agir. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Bom, Neemias nós vimos 40 dias orando, depois chega até o rei, fala com o rei, pede o que é preciso depois de encontrar o favor do rei.
vai coletar aquilo. A palavra não diz aqui quanto tempo ele passa até chegar a Jerusalém. A palavra agora nos diz que ele chegou a Jerusalém. Mas quando chega a Jerusalém, ele vai passar ainda 3 dias ali. Provavelmente avaliando toda aquela situação. Porque nós dissemos, ele sequer conhecia Jerusalém pessoalmente. Então ele vai avaliar tudo antes de agir. Antes até de inspecionar, ele vai parar 3 dias. Então a gente quer reformar algo, a gente precisa de avaliação. Analisar. Por que eu vou mudar alguma coisa se eu sequer sei por onde começar? Não orei, não busquei a Deus, não busquei entender. Um dia eu estava o carro estava fazendo barulho. Desde o dia que trocou o pneu ali, que furou o pneu ali fora, e os irmãos me deixaram. Eu dei azar que os irmãos subiram, só ficou Pedro. Pedro é um homem de Deus, ficou aí amparando a gente, sorrindo e tirando foto. Mas tudo bem. Aí trocamos o pneu, fui na borracharia, ajeitou, botei de volta no lugar, aí guardo o step é debaixo do carro. O carro ficou batendo, pegando pressão de mulher, que vocês sabem que a mulher, quando o cara faz uma coisa errada, ela fica, tá vendo? Não sei o que, aí o carro tava fazendo zoada, tu foi mexer. Aí ficou dias e eu sem tempo, e já com medo de ter que levar na oficina e a facada ser grande. Aí eu tinha assistido alguns vídeos na internet, assim, mas sabe aquela coisa que tu quer fazer assim, rapidinho? Aí tinha um vídeo de 2 minutos, até contei para os meninos, tinha um vídeo de 2 minutos que eu olhei por alto, assim, olhei acho que só o primeiro minuto. Tentei lá fazer o que o cara fez só na primeira parte do vídeo, achei que ia dar certo. Aí não deu, continuou o mesmo barulho. Aí eu tava lá já, meu Deus, eu tenho que gastar dinheiro, não estou preparado para isso nesse momento da minha vida. Aí eu fui pesquisar de novo, aí voltou o vídeo de 2 minutos. Eu falei, agora eu vou assistir esse vídeo até o final. Aí tava lá, quando eu cheguei no 2º minuto, aí no 2º minuto o cara matou o problema. Eu falei, é só isso? Peraí, deixa eu ir aqui. Ajeitei, já fiz o que ele mandou, botei no lugar, dei a volta no quarteirão. Gente, aquele silêncio assim arrebatador no carro. Eu falei, meu Deus do céu. Era só desde o começo que eu achei que aquele vídeo tivesse analisado com calma, o cara me ensinando, eu quis fazer assim, ó. O problema é que muitas vezes a gente está querendo mudar várias áreas da nossa vida assim. Ah, tá aqui rapidinho o vídeo na internet, aqui no Instagram, 30 segundos, é assim que faz esse bolo. Aí chega lá, rapaz, meus bolos solou. A gente não consegue fazer. Porque a gente está nessa geração assim, fast food, tudo muito rápido, a gente quer resolver as coisas assim, no estalar de dedos. Calma, respira, analisa, pensa, reflete. Gente, ler ajuda muito. Ler ajuda muito, porque quando você vai lendo, calmamente ali, você vai refletindo sobre as coisas. Você vai refletindo. Pastor, eu quero melhorar a minha casa, minha família. Gasta R$30, vai comprar um livro sobre família. No mínimo, o pior dos autores vai fazer pelo menos você parar para pensar na sua família. E pode não dar os caminhos e as soluções, mas ele vai fazer no mínimo você parar para pensar na sua família com calma. Que a gente não faz isso na frente do celular, a gente não faz isso na agitação do nosso dia a dia, a gente não faz. No mínimo, ruim que ele seja, ele vai fazer você sentar e pensar na sua família. Então a gente precisa se dispor a isso. Sabe? Analisar as coisas antes de agir. Depois, investigar. Investigar as situações, os problemas. Entender. Aqui na computação a gente chama de depurar. A gente vai depurar o problema. Analisar ali parte a parte. Foi o que Neemias fez. Versículo 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém
o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse em Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Ele vai dizer cada parte aí que ele passou. O texto segue comentando. E é interessante aqui, que tem uma expressão aqui, né? Ele passou na porta do esterco. O esterco é o quê? Você sabe, né? Até na fossa ele foi. É porque você não lê a Bíblia com esse olhar de quem gosta de história de quadrinho. Mas é só pensar. A porta do esterco era um lugar lá de sujeira. Até lá ele foi. Porque ele queria entender as coisas que estavam acontecendo. Como estava a situação. Onde precisava ser mexido. E Neemias então fez isso. Era um trabalho que envolvia perigo. Então ele precisava saber ali detalhadamente as questões. Era um trabalho que iria exigir sacrifício dele pessoal. Ele tinha tempo para voltar, porque ele negociou isso com o rei. E era, meus irmãos, um trabalho que ia requerer dele coragem. Então, tudo isso aqui, nós estamos falando de recursos, de limitação que ele tinha. Ele precisa ter coragem, é um trabalho difícil, perigoso, e é um trabalho que ele tem um tempo limitado para fazer. Então ele precisa se dedicar a depurar o problema, investigar cada coisa. O que está acontecendo aqui em casa? Por que a igreja está assim? Por que tem tanto disso na igreja? Por que está nos faltando isso? Às vezes a gente tem que ter aquele tempo de, analisar as questões, olhar com calma, observar. A gente fala demais. E às vezes a gente tem que falar menos e observar mais. Não é ser passivo. É um silêncio de um observador, de quem presta atenção nas coisas que estão acontecendo, para tentar se colocar à disposição da solução que pode vir. Então Neemias faz isso. Ele sai pela cidade. O texto diz que ele saiu à noite, provavelmente por considerar menos movimento, para ele conseguir observar de fato as situações. Ao mesmo tempo que era menos movimento, como toda a noite em qualquer lugar, provavelmente era um tempo mais perigoso. Então ele ia analisar os perigos da cidade, as situações às quais a cidade estava ali colocada. Então ele ia analisar essas questões. Então devemos fazer isso, depurar, analisar os problemas, investigar, antes da reforma acontecer. Porque a reforma ela não vai acontecer no estalar de dedos. Outra coisa aqui que Neemias faz nessa sua avaliação é ficar em silêncio. Como eu disse a vocês, versículo 12 ele diz: eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Lá no versículo 16 diz: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então é algo muito sério. Então ele não pode sair contando para qualquer um. Ele tem que refletir. Então Neemias usa aqui dessa arma: discrição, silêncio. Um líder bem sucedido precisa disso. Ele não pode sair anunciando as coisas de qualquer maneira. Especialmente por se tratar de uma reforma. Por vários fatores. Os fatores dos inimigos, nós vamos ver daqui a pouco aqui. Os fatores da confusão. Pessoas podem causar confusão. Quer ver um negócio? Vamos dizer que você tenha hoje um emprego legal. Você tem um emprego bacana, CLT, né? Nada contra CLT, eu sou CLT e é isso. Aí você tem um emprego legal, ganha bem, mas de repente você tem uma ideia empreendedora massa. E isso assim você diz, cara, isso aqui é transformador, isso aqui eu vou conseguir ganhar uma grana legal, mas assim tem todo um trabalho aqui para eu conseguir colocar isso em prática, vai levar um tempo. Vai ter que ter uma dedicação, talvez daqui a pouco eu tenha que sair desse meu trabalho. E aí você tem essa ideia e você acredita nessa ideia.
Aí você vai contar para sua tia. A tia aqui é só um exemplo, viu, gente? Nada contra as tias. Aí você vai contar para sua tia. Aí você chegou para contar para sua tia, a tua tia ama você demais. Ela vai dizer, meu filho, minha filha, não sai do teu trabalho não. Tá tudo direitinho. Você vai se arriscar nesse negócio. Ah, isso aí dá muito trabalho. A tua tia vai começar um monte de coisinha ali no teu ouvido. Te desencorajar, talvez. Ela ama você. Mas ela não tem o mesmo pensamento que você tem. Ela não acredita, ela não conhece aquilo que você vai fazer. Talvez compartilhar com ela cause a você desencorajamento. Você entendeu isso? Nem tudo a gente compartilha. Nem tudo. Ou nem com todo mundo a gente pode compartilhar. Porque nem todas as pessoas vão ter a visão que nós temos. Quando se trata de uma visão dada por Deus, mais ainda. Mais ainda. Hoje a gente diz assim, olha, a igreja na palavra é uma bênção. Sim, tem sido uma bênção. Somos só bebezinhos ainda como igreja, mas tem sido uma bênção. Mas eu sofri 2 anos com a minha esposa, pensando se era o tempo, se era o que a gente devia fazer, se seria adequado, orando, esperando que Deus nos desse um sinal claro de que era o tempo, deixando que as coisas se desenrolassem, que aquilo que era errado nas situações que a gente estava envolvido aparecesse, a gente queria legitimidade, tudo isso. Foram 2 anos esperando por isso. Ao mesmo tempo você tem que continuar correto, se manter fiel. Estávamos em outro ministério, as coisas deviam acontecer da maneira adequada, não podíamos deixar os irmãos, tudo isso. Mas foram 2 anos para que esse tempo chegasse. E sofríamos calados. E muitos dias choramos. Mas não dava para chegar e dizer para qualquer pessoa. Você testa. Algumas pessoas, às vezes a gente, considerava falar alguma coisa e de repente você percebia, olha, essa pessoa aqui, ela não vai dar certo. Com essa pessoa aqui, compartilhar isso não vai dar certo. Porque tem muito Sambalat, tem muito Tobias, tem muito Gesem, que eles vão chegando perto da gente. Você lembra de Zorobabel, lá no livro de Esdras? Quando chegou na cidade com o povo, se apresentou logo uns carinhas dizendo assim, olha, estão aqui para ajudar vocês, hein? Ele falou, vai para lá. Não quero vocês aqui não. Por quê? Porque ele entendeu que aquelas pessoas não iriam ajudar. Então não vai ser todo mundo que vai ajudar você. A gente precisa de gente, a gente vai já ver isso aqui. Mas não vai ser todo mundo. Então essa discrição, esse silêncio, enquanto você analisa as questões, é muito importante. Amém? Você está entendendo até aqui? Alexandre disse que como é meu aniversário, eu estou liberado. Vou pregar bastante aqui hoje. Não, gente, vou já terminar que tem que assistir o Flamengo ser eliminado. É presente. Bom, além do silêncio, é preciso, como eu disse, diagnosticar os problemas. Versículo 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o diagnóstico. Pastor, mas isso não havia sido dito a ele? Está lá no capítulo 1. Foi perguntado a ele, versículo 3. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele ouviu falar sobre isso. Isso gerou uma motivação em seu coração. Ele até confiava em Anani. Mas agora ele chega na cidade e ele vai constatar isso, vai diagnosticar esse problema. Sabe por quê? Como diz no bom popular, não dá para só emprenhar pelos ouvidos. A gente ouviu o que as pessoas falaram e esse é o nosso diagnóstico. Deu uma treta aqui quando foi instalar a placa ali da frente. Por quê? Porque a gente contratou não, né? Acionou uma empresa, eles vieram aqui mediram. O cara mediu errado. Aí quando a gente acionou outra empresa, aí eu peguei e mandei
as medidas da empresa anterior, só para a gente ter uma noção de valor. Mas a gente falou assim, mas você vai lá e faz as medidas. Aí o cara veio aqui e fez as medidas. Aí quando ele fez as medidas, aí ele passou para a pessoa responsável da empresa dele as medidas da empresa anterior, que estava errada. Ele mediu certo, mas passou a medida da empresa que tinha feito errado. Na hora que aconteceu, a placa ficou menor do que a fachada. Gente, passei tanta raiva nesse dia. Até eu descobri que o cara descobriu, na verdade, que ele tinha passado a medida errada, que não tinha sido a que ele tinha tirado. E passou a dos outros. Sabe por quê? Porque diagnóstico, meus irmãos, a gente tem que ir lá e tem que fazer olhando. Qual é o problema ali daquele casal? É isso e isso, pastor. Deixa eu conversar com eles. Porque quando eu conversar com eles, aí eu vou saber se o problema deles é esse. Meu filho está passando por isso. Você sabe por quê? Porque eu olho assim, eu vejo, conversa com ele. Porque quando você conversar com ele, aí você vai ficar mais próximo daquilo que é de verdade. Mas só porque você olhou, porque o colega dele falou, não vai dizer para você de verdade. Você entende isso? Então o diagnóstico a gente faz indo atrás, se importando, ouvindo, falando, entendendo, estando próximo. Às vezes que ninguém muda nada, nenhuma realidade, só falando. Tem muita gente aí na internet para falar de um monte de coisa. Busque saber, esteja perto, escute as pessoas. Qual é o seu ministério? Meu ministério trabalha com isso. Como é que você vai saber as dores às quais o seu ministério tem que responder? Você vai saber vivendo. É na prática. É na prática. Igreja não se faz só de ouvir falar. A gente tem que ir lá, tem que estar no chão, tem que ouvir, tem que estar perto das pessoas. Assim como a família, a gente muda ali vivendo a cada dia. Família é uma bênção. Agora tem problema? Tem. Mas quem vai identificar as questões? É você que está lá. Então estar lá já é importante, porque você vai entender o que sua família passa para que isso possa ser mudado. Então é necessário isso. Não ficar só ouvindo os outros, mas se importar, ir lá e buscar então entender as questões. E Neemias fez isso, ele foi lá entender as coisas e perceber cada questão ali pessoalmente. Bom, tendo feito todo o diagnóstico, tendo agora um líder responsável, agora sim, Neemias vai precisar de cooperação. Neemias vai precisar de pessoas que o ajudem. Por quê? Porque muitos trabalhos nós não conseguiremos fazer sozinhos. Muitas coisas nós não conseguiremos resolver por nós mesmos. E aqui eu nem estou considerando falar a respeito da nossa necessidade de Deus ainda. Porque essa nós já temos ela aqui implícita, nós precisamos de Deus. Agora, muitas questões nós vamos precisar dos outros também. Neemias precisou de ajuda. Veja o versículo 17, a continuidade dele diz: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias aqui apresenta um motivo pelo qual ele precisa de ajuda, para que nós não fiquemos mais nessa situação humilhante. Qual é a questão? É que o problema não é só de Neemias, é de todo mundo, é de toda a cidade. Todos estão humilhados. Por isso ele precisa dos outros. Por isso precisamos caminhar juntos. Então Neemias vai lá e mexe com o brio do povo. Vamos lá, nós precisamos sair dessa situação. Vocês estão gostando de estar assim? Não, nós precisamos mudar isso. Porque não vai ser eu sozinho. Não estarei ali, sabe, nessa situação sozinho. Todos nós estamos precisando. Vamos pegar uma empresa. Tá lá. O dono precisa da empresa. Tá, o dono precisa da empresa. O empresário lá, ele precisa. Aí, às vezes, os funcionários estão lá fazendo corpo mole. Olha,
Estão de parabéns. Se a empresa quebrar, o funcionário vai se dar mal, né? Ou o empresário vai. E os funcionários também. Porque se a empresa quebrar, quebra lá o seu sustento também. Você já entendeu isso, que é seu também? Então, se é seu também, tem que dar certo. Que se crescer, cresce todo mundo. Se você ficar um profissional melhor, todo mundo vai querer você. Agora, se você ficar fazendo corpo mole, não vai dar certo. Tem 14 anos na minha empresa. Aí já vi estagiário de tudo que é jeito. Não vou nem falar dos empregados. Estagiário, tudo que é jeito. Tem estagiário que saiu e virou, sabe, dono do seu negócio. E tem os que foram desprezados. Tem aqueles que estão lá, quando termina o contrato, a gente faz questão de indicar para uma empresa. Pô, esse cara aqui é bom, sabe fazer isso aqui, vocês vão gostar de trabalhar com ele. Tem outros que a gente diz assim, vixe, graças a Deus, acabou o contrato, vamos lá, CIE, mandar outro urgente. Então a gente tem que entender que muitas vezes a necessidade vai ser todo mundo. Ah, quer sacudir a igreja. Vocês não estão entendendo não que está morrendo todo mundo? Que a igreja toda está precisando disso? Que a igreja brasileira está precisando? Então vamos lá, tem que ser todo mundo. A família está bagunçada. Vocês estão gostando de estar assim? Os filhos estão gostando, o marido está gostando. Aí a gente tem que despertar as pessoas. Para que todos contribuam. Para que as coisas comecem a mudar. Neemias então vai lá mexer com os brios do povo, para que eles possam atentar para aquela realidade que eles estavam vivendo, para que cada um pudesse fazer sua parte. Depois nós vamos ver nos capítulos posteriores, gente, é algo maravilhoso, é um dos textos que eu mais acho, assim, sabe, impactantes na palavra, que é quando eles estão trabalhando e eles começam a sofrer a investida dos inimigos. E a palavra diz que alguns com uma mão carregavam os materiais, com outra mão carregavam a espada. E que eles revezavam os turnos para que eles pudessem então não parar o trabalho. Sabe o que aconteceu? Neemias conseguiu fazer todo mundo entender que a necessidade era de todo mundo. Ah, o muro aqui na frente da minha casa não está caído. Não vou fazer nada. Ô bonitão, o muro 10 metros aqui na frente está caído. E se entrar por lá, chega na sua casa também. Você tem que ajudar. Ah, a igreja não está legal, está muito assim. O que você está fazendo? Ah, não tem muito visitante. Você convidou quem, criatura? Me ajuda aí. Porque às vezes a gente fica lá só, sabe? E todo mundo tem que entender. Então Neemias foi buscar ajuda. Foi buscar ajuda, e uma ajuda que pudesse fazer as pessoas contribuírem com o seu esforço. Então ele diz, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos nós, vamos todos nós. Então é claro, o líder precisa estar à frente. Mas o líder, ele não é aquele que diz, vai lá e construa. Ele diz, vamos reconstruir. Então esse líder cativante, apaixonado, cheio de vontade de fazer as coisas mudarem, ele precisa estar à frente. Sabe uma coisa assim que me machuca a gente lá em casa, assim, na verdade. Sempre que a gente pensa sobre isso. É a gente que entrega a menina na igreja. Ah, tá aqui, ó. Ah, está aqui para a escola bíblica. Ah, está aqui para o culto. Ah, está aqui para... Sabe o que vai acontecer? Seu filho vai fazer 18 anos e vai dizer assim, eu não vou viver mais a hipocrisia do meu pai e da minha mãe. Porque todo dia eles iam lá e me largavam na igreja, mas eles não ficavam lá. Eu não vou viver mais essa hipocrisia. A grande maioria dos meninos que deixam a igreja com seus 17, 18 anos, passaram por isso. Quando não, é porque era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Aí quando eles encontram a idade da autonomia, eles não querem mais seguir a hipocrisia.
e não conseguir. Então o líder, ele não apenas manda, ele vai junto, ele faz, ele se esforça, ele se empenha. Aqui, enquanto líder dessa igreja, venha ao máximo tudo que eu puder fazer. Mas você precisa fazer tudo? Não, eu não preciso fazer tudo. Mas tudo que eu puder fazer para mostrar que a gente não tem desculpa para não fazer, eu vou fazer. Precisa pintar, eu pinto. Precisa varrer, eu varro. Precisa abrir, eu abro. E vou fazer. Porque eu sempre fiz isso. Era ali de jovem, cansei de abrir e fechar a igreja. Abrir às vezes não precisa, chegava lá, estava aberto. Mas fechar, era o último a ficar. Não tinha diácono para... Nunca teve, né? Jovem sofre, né? Nunca teve diácono para os jovens, coitados. O líder está lá para fechar a igreja. Ir para a escola bíblica. Ah, pastor, está com muito sono. E eu com minhas olheiras aqui. Mas a gente vem. Porque eu não posso dizer para você que você tem que aprender e eu não tenho que aprender também. Então a gente precisa ter esse empenho. Ai, meu filho, lê a Bíblia. Papai, você não lê a Bíblia. Mamãe, você não lê a Bíblia. Meu filho, você tem que orar. Pai, mãe, vocês nunca oraram com a gente. Você está entendendo? Não dá para a gente poder conduzir as coisas sem se colocar. Então Neemias diz, venham, vamos reconstruir. Vamos juntos. Outra coisa aqui, sobre essa cooperação. Neemias encoraja as pessoas, mas ele se percebe aqui, veja o versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Então Neemias vai encorajar as pessoas e ele mostra para as pessoas, Deus está nesse negócio. Como é que a gente encoraja as pessoas para algo de Deus? É mostrando que Deus está no negócio. Então, antes de tudo, você precisa acreditar na mudança que Deus está promovendo. Você precisa acreditar. Deus está no negócio. Deus está à frente disso aqui. Isso aqui é um projeto para a glória de Deus. Se você amar isso, e você percebendo isso, passar aos outros, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. E Neemias conseguiu então essa ajuda. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias conseguiu mostrar àquelas pessoas que Deus estava em tudo aquilo ali. Então agora eles se empenham, se envolvem no trabalho. Se envolvem no trabalho. Mostra a teologia das coisas. Onde está Deus no que você está fazendo? Pessoas que amam a Deus serão encorajadas por fazer coisas em que Deus está. Mas o problema é que às vezes a gente não consegue mostrar que Deus está no negócio. Você entende isso? Se a pessoa ama a Deus, ela vai ver, ó, Deus está ali, ela vai querer se empenhar. Mas se a gente não conseguir mostrar que Deus está ali, talvez as pessoas não se envolvam. Bom, as reformas sempre provocam forte oposição. Então Neemias enfrentou, primeiro, problemas internos. Aí versículo 13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Então, Neemias encontrou dificuldades internas. Então, até o seu diagnóstico teve problema. Teve lugar que nem o seu cavalo passava e ele queria averiguar. Então, quando a gente vai considerar que algo precisa ser reformado, nós encontramos oposição, às vezes, de questões internas.
Você já ouviu falar de revitalização de igreja? Existe plantação de igreja, que é quando a igreja vai plantar uma igreja nova, quando o ministério vai plantar uma igreja em um lugar. E existe um trabalho de revitalização de igrejas, que é quando uma igreja foi se perdendo, foi minguando, ou por um mau pastoreio, ou por uma situação local que acabou balançando a igreja, um caso que atormentou as pessoas. A igreja foi se perdendo, minguando, tinha 100 membros, hoje tem 20, tem 10. Então, é necessário um trabalho de revitalização de igrejas. É um trabalho que é necessário na vida da igreja. E aí, nos trabalhos de revitalização, muitas vezes você vai encontrar as pessoas que ainda estão ali, elas estão muito endurecidas. É um trabalho muito difícil. Passaram por situações complicadas. O nosso ministério anterior, o Senhor nos concedeu graça, porque nós entendemos que o trabalho ali era revitalizar a igreja. Alguns irmãos que estão aqui, inclusive, faziam parte desse momento. Estavam lá, abalados, o pastor anterior fez besteira, traiu a mulher, depois separou, virou coach, né? Foi só caindo. Só ladeira abaixo. Virou coach. E aí, quando a gente chegou, a gente entendeu, e mesmo novo, o Senhor nos concedeu essa graça de entender que o trabalho era revitalizar a igreja, era fazer as pessoas, sabe, tornarem a ter muito amor por Deus, pela sua obra. Foi fácil? Não. Eu era novo, inexperiente no ministério, tinha que aprender muita coisa. Mas a clareza que o Senhor nos deu era isso, precisava ser revitalizado. De tal forma que, quando saímos de lá, era tudo muito diferente de como quando nós encontramos, né? Desde estrutura a pessoas mesmo, né? A pessoas que chegaram, enfim. Então, uma reforma precisa que nós saibamos que haverão problemas que já estão dentro. Às vezes você está no ministério, você vai lidar com pessoas que já estão ali e que são difíceis. E já estão lá, você não vai poder se desfazer delas, mas são pessoas complicadas. Uma família que precisa ser restaurada, você vai contar com o problema de um marido, de uma esposa, de um filho que está ali, que dá trabalho. Então são problemas internos. Outros problemas que nós vamos encarar muitas vezes são os problemas externos. Inimigos que se colocam e que vêm externamente. Versículo 19. Quando, porém, Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então eles se colocaram ali, esses inimigos de fora, contra Neemias, contra o trabalho que Neemias ia fazer. Esses inimigos externos, eles têm armas. Esse inimigo aqui, por exemplo, usou primeiro da zombaria. O texto nos diz que eles zombaram, desconsiderando o trabalho que eles iriam fazer. Desprezaram o trabalho, olhando para eles, dizendo assim: vocês não vão conseguir, humilhando ali os judeus. Esses inimigos acusaram eles de se rebelarem contra o rei. Ora, Neemias estava ali com autorização do rei. Agora eles estão lá e estão sendo acusados de estarem se rebelando contra o rei, quando na verdade não era nada daquilo que ele queria fazer. Não era nada daquilo que ele queria fazer. Acho muito interessante que, eu vou usar esse exemplo aqui de novo. No ministério onde nós estávamos anteriormente, a gente começou a fazer um trabalho a gente olhava as coisas na Bíblia e a gente via que muitas coisas do culto de várias igrejas da denominação não tinham nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A gente começou a fazer um trabalho, mais centrado na Bíblia mesmo. Aí as pessoas às vezes olhavam o culto de outro lugar e começaram a perguntar: pastor, a gente não é assim não? Pastor, o que está acontecendo? Assim, como se a gente tivesse errado. E gente de fora começou a acusar a gente de estar fazendo um negócio, contrário à igreja. Mas não era contrário à igreja. Uma das coisas que eu descobri foi que
tinha gente da liderança da igreja, pastores da igreja, que sequer conheceu a declaração de fé da própria igreja. Então, quando alguém às vezes nos acusava de alguma coisa, eu dizia assim, mas e a declaração de fé da igreja? O que diz? Porque eles não sabiam. Eles não conheciam o estatuto da igreja. Eu fui numa reunião que os caras estavam me acusando de uma coisa, eu mostrei o estatuto para eles não sabiam o que era estatuto. Eu falei, fica difícil. Esse dia eu intimidei, que eu cheguei com o estatuto impresso e todo marcado de marca-texto. Quando começaram a falar comigo, eu falei, opa, isso é segundo o que está aqui? Aí, não. Calma, Veloz. Você tem que saber o que você está fazendo. Estava acusando aqui, voltando para o texto, Neemias, de fazer algo que ele não estava fazendo. Então, quando você começa uma reconstrução, pode ser que você seja acusado de estar fazendo coisas que você não está fazendo. Então, você precisa estar muito centrado no seu trabalho. Vai ter gente que vai zombar de você. Ah, seu marido não vai ter jeito, sua mulher não vai ter jeito, seus filhos não vão ter jeito, tua casa não tem jeito. Ah, essas pessoas são assim. Ah, esse ministério é sempre complicado, nunca deu certo, ninguém conseguiu. Vão desencorajar você. Ah, ninguém gosta disso, ninguém se envolve com esse negócio. Escola bíblica. Tem muita igreja que escola bíblica é minguado, nem o pastor passa na porta. Desde o começo eu falei, não, aqui esse crente tem que vir para a escola bíblica. E líder que não está vindo para a escola bíblica, a gente vai começar a botar no banco assim para ficar mais quietinho um pouco. Porque escola bíblica, gente, é lugar para a gente sentar e aprender. Porque se a gente sentar para aprender, a gente não pode se levantar para ensinar, não. Para a glória de Deus, a gente tem aqui 60% da igreja, 70%, sempre na escola bíblica. Mas ainda dá para ser mais, que ainda tem cadeira. Dá para ser mais. Mas às vezes as pessoas dizem, mas escola bíblica ninguém vai em lugar nenhum. Aqui não. Aqui é igreja na palavra, tá vendo ali? É igreja na palavra. A gente tem que sentar para aprender a palavra de Deus. Neemias rejeitou a associação com os inimigos. Você vai reconstruir, tome muito cuidado, identifique os inimigos e não se associe com eles. Aquilo que pode atrapalhar você, você não deve se associar. Por fim, meus irmãos, a reforma. As reformas, segundo a vontade de Deus, necessitam de duas coisas, em essência. A bênção de Deus e o trabalho do homem. Versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Então Neemias sabia, o trabalho não vai dar certo se Deus não estiver abençoando. Se Deus não estiver conduzindo. Ah, pastor, eu quero restaurar o meu casamento. Eu vou levar minha mulher no coco bambu. Eu vou comprar flores para ela. Ela vai comer o melhor camarão que tem lá. Isso vai ser maravilhoso. Quando chegar em casa, ela vai achar pétalas de rosa na cama. Vai ficar assim, maravilhoso o nosso casamento. Vai, aquela noite. Mas no outro dia, aquilo ali se perde. Se perde, literalmente. Né? Fica só o cartão de crédito para a gente pagar. Agora, se Deus está naquilo, não apenas no momento, Deus está nas tuas atitudes no outro dia. Porque aí você toma cuidado no falar. Você ora, você medita na palavra, vocês oram juntos. A tua casa vai mudar. Não adianta de nada maquiagem. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma chinesinha aí. Você já viu esse vídeo? Gente, a mulher feia. Feia. Existe gente feia, né? Mulher feia. Aí ela começa a maquiar. Ela rejuvenesce. Ela não só fica bonita, ela rejuvenesce com a maquiagem. Mas a feia está lá atrás da maquiagem. É assim que é quando a gente quer maquiar o nosso casamento. Tá em casa, quebra o pau. Não se fala, não lê a palavra, não sei o quê. Vamos para a igreja. Bota a melhor roupa, passa o perfume, pega a Bíblia. Vamos, bora menino, não pode brigar na igreja.
Não pode brigar, não é? Não pode brigar na igreja. Aí às vezes a gente está passando maquiagem na família, está passando maquiagem na igreja, bota uma placa bonita na igreja que ninguém vai saber que essa igreja aqui é o caos. Não vai resolver. Passa maquiagem no relacionamento com os pais, com os amigos. A gente chega para perguntar, como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Aí tá odiando o irmão, tá com mágoa, tá com amargura, mas tá dizendo que tá tudo bem. Maquiagem não resolve. Esconde, mas não resolve. Então a gente tem que parar de querer mudança estética e tem que querer mudança da essência. Sem Deus, meus irmãos, não dá. Sem Jesus, não dá, não tem jeito. Tem que deixar Jesus fazer parte, tem que deixar Jesus dominar, tem que deixar Ele conduzir. E foi isso que Neemias disse: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Amém? Mas, se a soberania de Deus ela é hiper importante, essa mesma soberania de Deus não anula a responsabilidade que nós temos. E aí ele continua: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, ele estava falando aí com os inimigos, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Bom, o que Neemias diz? Olha, é Deus que nos fará ser bem-sucedidos, mas somos nós que começaremos a reconstrução. Nós vamos colocar a mão na massa. Então Deus tem que conduzir, tem que estar no negócio, mas quem é que vai colocar a mão na massa somos nós, debaixo da bênção, do cuidado e da direção de Deus. Você entende isso? Então você vai reconstruir sua casa, sua família, sua igreja, seu ministério. Você entender e colocar de fato Deus conduzindo, mas quando você arregaçar as mangas para fazer, para viver, para que as coisas possam estar acontecendo. E aí, meus irmãos, quando tudo isso ocorre, as verdadeiras reformas da nossa vida, elas vão ter êxito. Então, se você precisa de uma reforma na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, na igreja, tantas outras áreas, segue esses passos aqui, que a palavra de Deus nos dá. Tem certeza que nós temos tudo para sermos bem-sucedidos, não por nós, mas porque o nosso Deus é o maior interessado em fazer com que seja restaurada a nossa vida para a glória dele. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar para